E aí, pessoal, está começando mais um podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que desejam se atualizar na reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Alexandre. Eu sou o Pedro. E eu sou o Edgar. E como vocês viram, hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Edgar. O Dr. Edgar é integrante do nosso grupo do Reumatize e veio hoje num episódio muito especial e que tenho certeza que vai agregar bastante, que é o episódio de nefrite lúpica. Não, imagina, eu que me sinto ilustre perto de vocês e de fazer parte desse grupo muito bacana do Reumatize, com pessoas que tiveram a iniciativa de trazer inovação e educação para a área da reumatologia. Parabéns para o Pedro, parabéns para a Rívica, parabéns para o Alexandre e muito obrigado por fazer parte desse grupo. Imagina, hoje o time está completo, hein? Hoje o time é completo. Hoje o episódio vai ser muito bom. E não temos reservas, hein? Então olha a responsabilidade. E a gente vai falar hoje de nefrite lúpica, que é um tema muito importante, porque ele é muito prevalente nos pacientes com lúpus, podendo atingir até 60% dos pacientes com lúpus ao longo da doença. E além de ser prevalente, ele denota um pior prognóstico dos pacientes, associado a maior mortalidade e piores desfechos a longo prazo. É isso mesmo, Ale. Então, eu acho que por isso é que é importante que a gente fique atento na prática clínica, né? Não dá para pensar no paciente com lúpus se não pensar em nefrite. Não dá para pensar no paciente com lúpus se não pedir um exame simples de urina 1, né? Mesmo naquele paciente que não tenha sintomas. A gente não pode esperar que o paciente tenha edema, ele se queixe de uma urina espumosa, para que a gente peça o exame de urina, e é o que a gente faz uma analogia com a artrite reumatoide, né? A gente não quer fazer um diagnóstico da artrite reumatoide quando já tem erosão articular. A gente não quer fazer um diagnóstico de espondiloartrite quando já tem um sindesmófito. A gente não quer fazer um diagnóstico de nefrite lúpica quando tem um dano renal, quando tem um aumento de creatinina. E é que vai a importância de um simples exame de urina fazer parte da nossa rotina, né? A gente vai ver se tem hematura, se tem leucostura, se tem proteinúria, e aí pesquisar ativamente para o paciente sinais e sintomas que podem estar relacionados, né? E esse é o grande tchan, né, da questão, para a gente ficar atento, né? Nesse nosso episódio, a gente vai abordar vários aspectos práticos do paciente com suspeita de nefrite lúpica. Quando que a gente tem que biopsiar, o que avaliar na biópsia renal além da classificação histológica. Agora que eu tenho um diagnóstico, como que eu vou tratar esse paciente de acordo com as últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E além disso, vários aspectos práticos no tratamento da nefrite lúpica, como por exemplo, aquele paciente que eu tenho suspeita de cronicidade. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou tratar? Eu suspendo ou não suspendo a imunossupressão? Bora lá! Então, como o Edgar falou, é importante fazer o rastreamento ativo, mas para a gente ter certeza absoluta que o paciente apresenta-se com uma nefrite, não tem como a gente não fazer uma biópsia, né? Então, a gente vai falar agora a respeito da biópsia e o que é importante a gente avaliar as reais indicações da gente realizar a biópsia, a importância e a inferência histológica que cada classe dá. Além dessa classificação, avaliar a atividade e cronicidade e também, durante essa avaliação dessa biópsia, quais achados dariam mau prognóstico para esse paciente. Qual que são as indicações reais assim, da biópsia renal? Então a gente pode falar do que seria o mundo ideal e do que a gente pode pensar no mundo real, né? Então eu acho que isso é muito importante para a gente estar falando com um monte de pessoas e que a gente gostaria muitas vezes de ter acesso a essa biópsia e essa biópsia não está disponível por questões ou por uma própria contraindicação do paciente naquele momento. Por exemplo, o paciente ele tem uma coagulopatia, ele tem uma infecção ativa que impossibilita a realização da biópsia, ou o médico está às vezes num centro em que não tem quem possa realizar a biópsia, ou às vezes tem quem possa realizar, o paciente tem condições, mas não tem quem leia aquela biópsia, né? Não tem um patologista que possa dar um laudo. Então a gente tem que pensar sempre em prol do paciente e como a gente pode agir nesses dois cenários, né? Se a gente pensar no cenário ideal, quando a gente deve pedir a biópsia renal? Para todo paciente que tiver uma suspeita de nefrite lúpica. Quais são as principais suspeitas? Aquele paciente tem um aumento de creatina sem nenhuma causa aparente, sem nenhuma causa definida que seja responsável, uma perda aguda de função renal ou uma perda crônica de função renal sem causa em que a gente já possa ter ela como responsável pela nefrite. Aquele paciente que tem proteinúria acima de 1 grama ou proteinúria acima de 500 miligramas com hematura dismórfica. E aí eu acho que vale uma dica muito importante. A gente olhar para a hematúria, né? Às vezes a gente olha para a hematúria está lá faz tempo e ninguém tá bola, né? Vai para o pronto-socorro, quando vai no pronto-socorro é tratado como se fosse uma infecção urinária por muitas e muitas vezes, com leucostura e hematura,
Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Porque muitas vezes o exame de urina, que é o que vai dar a dica pra gente, né? O paciente vai com leucostúria, com hematúria várias vezes no pronto-socorro e é tratado como se fosse uma infecção urinária, por muitas e muitas vezes, né? E a gente tem que ter atenção para que esse paciente ele pode ter uma doença sistêmica que não necessariamente só o lúpus. Essas seriam as principais indicações da biópsia, né? Contraindicações, né? Quando eu não posso realizar a biópsia. Naquele paciente que tem uma hipertensão não controlada, isso é importante, aquele paciente que tem uma coagulopatia também. Algumas contraindicações que a gente tem que ter atenção na prática clínica, paciente com infecções graves também, né, que a gente não pode realizar também a biópsia naquele momento, pacientes com rim único, né, também por conta do risco que essa biópsia pode oferecer, ou infecção no sítio da biópsia, né, o paciente tem lesão de pele próximo daquele local da biópsia, ou aurélia ainda acima de, alguns colocam 150, outros acima de 200, mas acima de 150 você teria maior risco de sangramento. Então, respeitar as indicações e respeitar as contraindicações para a biópsia desse paciente. E aí, o que fazer quando não tem a biópsia, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo tem. A gente não pode atrasar o tratamento, porque atrasar um tratamento significa pior prognóstico para o paciente. Lógico, o bom senso acima de tudo, né? Algumas pessoas falam que bom senso você tem ou você não tem. Ninguém compra e ninguém ensina você a ter bom senso, né? Sim. Então, nessas situações, acho que assim, não é um dia de tratamento que muitas vezes vai mudar o prognóstico, mas atrasar o início do tratamento em alguns pacientes vai ter um impacto maior. É não deixar de tratar, né? Então a gente tem a suspeição, o paciente está tendo pior disfunção renal, não deixar de tratar por causa da biópsia. Não deixar de tratar, né? Se você tem uma suspeita clínica elevada de nefrite lúpica em atividade, tratar. Então agora a gente já sabe a indicação da biópsia, a gente tem que saber classificar. Essa classificação ela foi definida pela Sociedade Internacional de Nefrologia, junto com a Sociedade Internacional de Nefropatologia, em 2004. E ela se restringe, basicamente, ao acometimento glomerular mediado por imunocomplexos. Ela não inclui acometimento microtrombótico, não inclui acometimento podocitário também. Essa classificação ela vai de 1 a 6. Sendo a nefrite lúpica mesangial mínima, o tipo 1, a tipo 2 a mesangial proliferativa, a tipo 3 a nefrite lúpica forma focal, a tipo 4 a forma difusa, a 5 a membranosa e a 6 aquela esclerose avançada, que é o paciente que já tem uma doença renal crônica com mais de 90% dos glomérulos esclerosados. Você falou que... E aí tem algumas coisas, alguns parâmetros clínicos e laboratoriais que podem ajudar a gente a inferir essa classe histológica. Embora a gente sempre fala, a gente infere, mas a gente erra, né? Mas pode auxiliar muito a gente na prática clínica. Que parâmetros são esses? Nível de pressão arterial, né? Se o paciente está hipertenso ou não está hipertenso. Os níveis do complemento, se há consumo de complemento ou não há consumo de complemento. Se o anti-DNA nativo é positivo ou negativo. Os níveis de creatinina também, como está o sumário de urina, se é um sedimento rico ou se não é um sedimento rico, e também os níveis de proteinúria. O que a gente vê na maioria das vezes? Lógico, isso não é uma regra, né? Sempre a gente erra, às vezes eu vou falar como que a gente sabe que a gente erra. Se a gente pegar, por exemplo, uma possível classe mesangial, a gente espera normalmente uma creatina normal, baixos níveis de proteinúria, abaixo de 1 grama, mas a gente pode ter uma hematúria com dismorfismo positivo. Normalmente anti-DNA negativo, não há consumo do complemento também nesses casos. Se a gente pega as classes proliferativas 3 ou 4, a gente já pode ter um aumento de creatina, principalmente na classe 4, proliferativa difusa. O anti-DNA normalmente é positivo, normalmente há um consumo do complemento. Há um sedimento urinário que a gente chama de sujo, né, com leucocitúria e hematúria dismórfica também. E a proteinúria pode ser de 1 a 3 gramas ou, eventualmente, se houver associação com classes membranosas, uma proteinúria nefrótica também pode acontecer. Na classe 5, que é a membranosa, a gente normalmente não vê um sedimento urinário tão alterado, né? Então não tem leucocitúria e hematúria. A gente habitualmente espera anti-DNA negativo e ausência de consumo do complemento e uma creatinina normal. Por que isso engana? Tem estudos que mostram, por exemplo, que proteinúrias abaixo de 1 grama com hematúria dismórfica, a gente pode ter de 7 até próximo de 50% de classes proliferativas. Então, às vezes a gente acha que é uma mesangial, mas já está lá alguma coisa com uma classe proliferativa que tem um prognóstico completamente diferente de uma classe mesangial. Tem uma tese que foi feita lá na Escola Paulista, que foi o mestrado profissional de um amigo nosso, que é o Antônio Silaide também, em que ele comparou justamente isso, como seria a inferência histológica
através de dados clínicos e laboratoriais, por reumatologistas e nefrologistas experientes e não experientes no tratamento do lúpus, com achado histológico comprovado pela biópsia. E se viu uma correlação muito pequena, ou seja, a gente erra mais do que o que a gente imagina. Mas é uma ferramenta útil que a gente pode tentar lançar mão na nossa prática clínica também. A inferência histológica eu acho que a gente tem que usar principalmente naquele paciente que a gente tem que tratar, não dá para esperar a biópsia, ou até mesmo você trata e depois você biopsia no momento futuro quando você tem a oportunidade de biopsiar. A gente sabe que o atraso na biópsia muitas vezes não vai mudar o diagnóstico, não vai deixar de dar o diagnóstico. Então a gente trata e depois a gente corre atrás disso. Isso é importante também, que muitos nefrologistas ou até clínicos, eles imaginam que se a gente fizer o tratamento, a biópsia não vai ter mais utilidade, porque vai ter um falso negativo, mas não é uma coisa tão rápida assim, em uma semana que você fez uma pulsoterapia com metilprednisolona, o paciente já vai vir com uma biópsia limpa porque já iniciou o tratamento, né? Logicamente a biópsia tem todas essas importâncias, mas não pode sobrepor ao tratamento de um paciente que se apresenta tão grave. Sim, e inclusive assim, a biópsia ela pode dar outras dicas para a gente, não só falando sobre diagnóstico diferencial, mas também pode falar sobre prognóstico do paciente. Então, ele vai dar parâmetros de atividade, de cronicidade, até que ponto a gente vai insistir na imunossupressão desse paciente, ver se tem alguma outra doença associada, nefropatia da SAF. Então, a gente, sempre que houver a disponibilidade da biópsia, é importante que a gente vá atrás da biópsia, mas que a gente não deixe de tratar o paciente esperando o resultado dela. Acho que isso é importante. Eu acho que isso que a Rivka tocou é muito importante mesmo. Antigamente, né, quando a gente passava visita de enfermaria ou no ambulatório, se perguntava assim, o que veio na biópsia? Qual a classe histológica? Classe 3, classe 4, e parecia que estava tudo bem. E não está tudo bem assim, né? Na verdade, agora a pergunta é hoje. O que veio na biópsia? O que está descrito no compartimento glomerular? O que está descrito no compartimento túbulo-intersticial? O que está descrito no compartimento vascular dessa biópsia, né? Isso ajuda a gente a entender o que a Rivka comentou, principalmente em relação ao prognóstico do paciente. O que eu espero com o resultado no meu tratamento frente a esse paciente? Lógico que a gente está lidando com uma amostra renal que tem que ser representativa. Existe essa correlação com representatividade e resposta, né? Às vezes eu posso pegar um fragmento que não é aquele adequado na prática, que vai transpor aquilo que eu estou vendo clinicamente no paciente. Mas imagina, né? Se eu vejo crescentes mais fibrocelulares ou crescentes mais fibrosas, né? Eu vejo um prognóstico diferente para esse paciente. Um ele está mais inflamado, outro ele está mais crônico, né? Ele tem mais fibrose, com menos chance de ter resposta. De maneira muito interessante, hoje já tem estudos que falam, por exemplo, que o compartimento túbulo-intersticial ele pode ter um prognóstico independente na biópsia e no prognóstico do paciente. Tem alguns trabalhos que avaliam, por exemplo, o índice que chama IFTA, né, que é a fibrose intersticial, atrofia tubular. Quanto maior essa fibrose intersticial, atrofia tubular, acima de 75%, acima de 50%, pior o prognóstico desse paciente de longo prazo. A mesma coisa como a Rivka comentou, né? Avaliar de maneira adequada esse compartimento vascular, que embora ele seja mais raramente acometido, quando acometido ele tem um pior prognóstico também para esse paciente. Quando a gente tem uma nefropatia da SAF, que não é tão infrequente quanto a gente pensa, né? Alguns estudos de biópsias renais nos pacientes com lúpus falam de até 30%, 10 a 30% de acometimento de nefropatia da SAF nos pacientes, independente da presença da glomerulonefrite lúpica, às vezes, né? Está associado, às vezes, ao próprio anticoagulante lúpico, associado a outros fenômenos arteriais também, com pior prognóstico para esse paciente. Então, doutor Edgar, se eu pudesse resumir assim para a gente, o que a gente não pode deixar de ver, além da classificação histológica, assim, bem resumida, o que a gente não pode deixar de olhar? Eu acho que é olhar a biópsia como os nefrologistas olham, né? Quando a gente olha uma radiografia de tórax, a gente olha um nódulo pulmonar, a gente quer saber o que esse nódulo pulmonar é, né? A gente quer saber se ele é espiculado, a gente quer saber se ele é mais arredondado, se ele é mais cicatricial, se ele sugere uma neoplasia, se ele é cavitado. A mesma coisa eu acho que assim, quando a gente está falando do glomérulo, eu acho que vamos pensar assim, esse glomérulo ele tem mais alterações cicatriciais, fibrosas, ou esse glomérulo ele tem mais alterações inflamatórias? Esse compartimento túbulo-intersticial ele está muito acometido ou menos acometido? Esse compartimento vascular ele também está acometido, seja por uma hipertensão, seja por um quadro microtrombótico agudo ou por uma sequela de uma microtrombose mais crônica também.
Então, é ter esse olhar um pouco diferenciado para a biópsia, né? Então, assim como a gente tem outros cuidados. A gente não quer saber se o FAM é positivo ou negativo, a gente quer saber o título, a gente quer saber o padrão e a gente quer saber a correlação com o autoanticorpo para depois fazer uma correlação clínica. Então, olhar a biópsia com esse mesmo cuidado. E não é tão simples, mas eu acho que a gente está aprendendo isso no dia a dia. E a gente aprende muito com os nefrologistas e com os patologistas, né? Então, para a gente resumir em relação à biópsia, para a gente seguir com parte do tratamento, então, para quem a gente vai fazer a biópsia? Então, para todo paciente em que tem um aumento de creatinina, então uma disfunção renal sem causa aparente, que tem uma proteinúria acima de 1 grama ou acima de 500 miligramas mais de dimorfismo eritrocitário. Também é importante saber quem vai ler essa biópsia, né, para a gente discutir tudo isso que a gente discutiu agora. Quem não deveria fazer, pelo menos momentaneamente, quem apresenta uma hipertensão descontrolada, quem apresenta alguma coagulopatia, então evidência de anticoagulante que eu não posso retirar nesse momento, quem apresenta rim único e quem também apresenta infecções graves ou infecções simples, que seria no sítio da biópsia. Não postergar o tratamento do paciente se você não tiver a biópsia naquele momento, e a importância da inferência clínica, que nas formas mesangiais a gente vai ter uma proteinúria mais pobre, podemos ter um dimorfismo eritrocitário presente. Em relação às formas membranosas, a gente teria uma proteinúria mais elevada, costuma também ter um sedimento um pouco mais pobre, que nem a mesangial. E nas formas proliferativas, aí sim, onde teria, né, uma hematúria, uma leucocitúria e uma proteinúria também mais considerável, mas nós podemos também errar nessa inferência, principalmente quando se trata de um caso de uma nefrite proliferativa em forma mais inicial, que a gente pode não ter ainda essas alterações no exame de urina. Olá, pessoal. Você que está acompanhando a gente no YouTube, você já percebeu que a gente não está no mesmo dia. Nós estamos diferentes, com outras roupas, mas a gente vai continuar o nosso episódio. E agora o nosso foco vai ser o tratamento de nefrite classe 3 e 4. Nós vamos abordar basicamente o tratamento imunossupressor. E principalmente o que mudou no novo consenso, né, de tratamento de nefrite lúpica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que foi apresentado no Congresso Brasileiro desse ano, em 2022. Isso ainda não foi publicado, mas a gente já tem as atualizações do Congresso. É isso que a gente vai trazer para vocês. E aí, o que a gente vai falar agora, né? Vamos comentar um pouco sobre o tratamento inicial, o tratamento de manutenção sequencial e a terapia adjuvante. Então, o que a gente tem que lembrar, né? No tratamento da nefrite lúpica, a gente basicamente tem 2 etapas, que é o tratamento inicial, que antigamente a gente chamava de indução, e tem o tratamento de manutenção, que atualmente a gente chama principalmente de terapia sequencial. O que é cada etapa? A primeira etapa tem o objetivo da gente induzir rapidamente a melhora clínica do paciente. Essa terapia inicial, que o paciente melhore o processo inflamatório, melhora a função renal, melhora a proteinúria de maneira mais rápida. E o tratamento de manutenção, que é o tratamento sequencial, é o momento de a gente consolidar aquele tratamento que a gente teve, aquele alvo, e que o paciente não recidive posteriormente. Só que tudo na medicina, a gente lembra que a gente tem alvos. Então, qual que é esse alvo que a gente precisa trabalhar de acordo com o novo consenso? Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar. Quando a gente tem uma meta para atingir, fica mais fácil da gente estabelecer aquilo que como alcançar essa meta, né? Então, essas metas eu acho que elas são bem claras hoje. E como que essas metas foram estabelecidas? Foram estabelecidas em estudos que demonstraram que elas podem ser úteis na nossa prática clínica também. A gente tem dois alvos específicos. Um deles é a função renal e outro deles é a proteinúria. Então, a gente deve preservar a função renal ou manter essa função renal numa variação de até 10% do tratamento inicial, em termos de taxa de filtração glomerular e creatinina. E o alvo principal que a gente tem como muito mensurável na nossa prática clínica é a proteinúria. Então, esse alvo a gente deve ter uma diminuição da proteinúria em pelo menos 25% em 3 meses, 50% em 6 meses. Por que 25% em 3 meses e 50% em 6 meses? Porque estudos já mostraram que aquele paciente que atinge uma queda da proteinúria de 25% em 3 meses, ele tem mais chance de atingir o alvo de proteinúria em 12 meses. O mesmo vale para 50% também em 6 meses. E o alvo da gente que foi estabelecido, que a gente conversou no congresso também em relação ao alvo de tratamento em 12 meses, ficou definido pelo nosso consenso em uma proteinúria abaixo de 0,8. Estudos
já mostraram que uma proteinúria abaixo de 0,8 e abaixo de 0,7 em 12 meses, eles têm um melhor desfecho renal em 7 anos ou em 10 anos, como mostraram, por exemplo, os estudos de prolongamento do estudo Mantenho, do estudo Eurolupus. E tem 2 estudos nacionais aqui do Brasil que embasaram um pouco essa nossa tomada de decisão. Um desses estudos foi um estudo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que ele encontrou que aqueles pacientes que atingiram uma proteinúria abaixo de 0,813 em 7 anos, eles tinham também melhor desfecho renal quando esse desfecho renal foi estabelecido numa creatinina de 1,5. E um estudo da Universidade Federal do Ceará, de Fortaleza, mostrando que aqueles pacientes que têm uma proteinúria abaixo de 0,9 também têm um melhor desfecho, com um tempo de acompanhamento em torno de 11 anos, mais ou menos 7 anos de acompanhamento nessa coorte lá de Fortaleza. Sendo que o desfecho foi uma doença renal crônica e terapia substitutiva renal. Então, por isso a gente estabeleceu que esses pacientes, né, devem ter um alvo de tratamento abaixo de 0,8 em 12 meses. Uma ressalva que a gente faz em relação a isso são aqueles pacientes que têm uma proteinúria nefrótica e que eles podem levar mais tempo para atingir esses alvos, de 25%, 50% ou até mesmo esse alvo em 12 meses. Os estudos já mostraram que esses pacientes eles podem levar mais tempo para atingir esse alvo e por isso a gente pode ser um pouquinho mais parcimonioso, um pouquinho mais paciente em atingir esse alvo em mais 6 a 12 meses da nefrite. E uma coisa que a gente tem que ficar atento é aquele paciente que ele não pode ter uma piora clínica, né? Uma coisa é não atingir o alvo, outra coisa é piorar. A piora clínica dentro dos 3 meses também deve levar a uma mudança de terapia ou reavaliar a sua terapia. O que está acontecendo para ele piorar? Será que tem uma questão que a nossa terapia não está adequada, o nosso diagnóstico não está adequado, o paciente não está tendo uma adesão adequada ao tratamento também, que a gente precisa rever? E aí a gente tem que pensar em relação a isso também. Em relação a esses alvos, principalmente a proteinúria, que alguns pacientes têm dificuldade de colher a urina de 24 horas, a gente falou aqui agora em relação ao alvo de menor do que 0,8 gramas, eu poderia me lançar mão de um P/C, então aquela proteinúria e creatinina em amostra isolada? Isso é muito importante, Pedro, mesmo, né, para a gente pensar qual que é o melhor método, né? Então a gente pediu para que isso fosse feito, né, pelo metodologista que estava analisando os estudos que nós selecionamos, e eles encontraram realmente uma boa correlação do P/C com a proteinúria 24 horas. Então, eles têm uma boa correlação, mas nem sempre eles têm uma boa acurácia, né? Eles não são iguais em relação aos seus valores. Alguns estudos mostram, né, que aqueles pacientes que têm uma proteinúria abaixo de 1 grama ou abaixo de 500 miligramas, essa correlação é menor. Ou quando eu tenho uma proteinúria muito nefrótica, também essa correlação é pior. Né, ela cai numa correlação boa para uma correlação moderada, por exemplo. Então, né? em casos extremos, então, né, quando for mais baixa ou mais elevada, dá preferência de fazer a proteína de 24 horas. Isso. Então, o P/C é um bom exame para segmento, é um bom exame para o screening. Né? Por outro lado, tem alguns estudos que já mostram também que de 20% até 50% dos pacientes que fazem uma proteinúria 24 horas, eles não têm uma amostra adequada. Então a gente tem essas duas situações. Por que não sempre uma proteinúria 24 horas? Porque nem sempre essa amostra também vai ser adequada. Por que nem sempre um P/C? Porque nem sempre essa correlação vai ser adequada. Tem outros estudos que mostram que quanto maior a atividade histológica renal, você tem uma perda também dessa correlação entre P/C e proteinúria 24 horas. Então o P/C é muito útil na prática clínica. A gente tem um exame simples, de fácil acesso, o paciente pode coletar, mas quando eu preciso ter uma tomada de decisão, seja uma mudança terapêutica, né, ou seja uma mudança no espectro clínico do paciente, a gente recomenda que a proteinúria 24 horas seja melhor avaliada para que a gente tenha um melhor parâmetro em relação aos seus níveis adequados. Uma diferença entre esse novo consenso e o consenso anterior foi o foco mais na proteinúria e na função renal e não tanto na urina 1, né, no sumário de urina. Naqueles pacientes com terminada a terapia de indução, após os 6 meses iniciais, que mantém a urina 1 ativa, eu devo me preocupar? Nossa, essa pergunta é muito boa e nem sempre é fácil de responder, né? Porque às vezes o sedimento urinário, principalmente se a gente tem uma hematúria glomerular, ela pode estar querendo sinalizar para a gente que a gente pode ter ainda um grau de atividade histológica renal, né? Então a gente pode estar ainda diante de um paciente que atingiu um alvo de proteinúria, mas que não atingiu um grau histológico de remissão, talvez, né?
Então, esses casos eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso. Por que a proteinúria? Porque a proteinúria que foi associada a desfecho renal de longo prazo, né? As alterações no sedimento urinário, quando foram colocadas nessas análises, elas não modificaram a sensibilidade ou o valor preditivo positivo ou negativo do paciente atingir um melhor desfecho renal lá na frente. Nesse estudo de Fortaleza, por exemplo, foi um dos casos, ou mesmo, por exemplo, no estudo que a gente comentou também, outro estudo brasileiro. Então, nesses casos, eu acho que vale a avaliação individual. Então, é um paciente que não tinha uma hematura glomerular e passou a fazer uma hematura glomerular, será que ele não está voltando realmente a fazer atividade de doença? Será que para esse paciente eu posso realmente lançar a mão de uma biópsia para avaliar se realmente esse paciente ele não está tendo uma atividade histológica, voltando a ter uma atividade renal, uma recidiva de atividade renal, e aí eu não consiga detectar mais precocemente se eu tiver? Então, esses alvos eles estão associados a desfecho, a gente tem que ver, mas realmente nesses casos a gente tem que ter um olhar um pouco mais detalhado e tentar ir um pouco mais a fundo, talvez, nessa investigação. Conversamos agora sobre, então, impulso a respeito dos alvos. Vamos começar a tratar nosso paciente. Então, tratamento inicial. Então, tratamento inicial, os imunossupressores que nós utilizamos é ciclofosfamida, que pode ser tanto pelo esquema Eurolupus quanto pelo esquema NIH, ou micofenolato. E aí, tem algum paciente que eu deva preferir um esquema, um imunossupressor ou outro, ou até dentro da ciclofosfamida um esquema ou outro? Como é que eu vou fazer essa definição? Será que existe algum nicho específico que uma medicação seja melhor do que a outra? Eu acho que sempre tem, né? Eu acho que o que a gente tenta fazer sempre uma medicina mais personalizada, né? A gente conversa com o paciente. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre uma paciente primigesta de 35 anos que teve uma gravidez ectópica, abriu uma nefrite lúpica e aí a partir daí perdendo função renal. Qual que é o melhor tratamento? Existe o ideal, existe o factível, existe aquilo que a gente pode personalizar e compartilhar com o paciente, né? Então acho que isso é muito importante, viu, Pedro, para a gente pensar. Quando a gente pensa no esquema inicial ou no esquema de indução, realmente o micofenolato e a ciclofosfamida ainda são as drogas de escolha para o início do nosso tratamento quando a gente fala das nefrites lúpicas proliferativas associadas ou não às classes membranosas, né? Então, classe 3 ou 4 associada à classe 5. O que a gente deve levar em consideração? Primeiro, eu acho que é a disponibilidade da droga, né? Não dá para a gente falar de uma coisa se a gente não tem aquela droga acessível. Lógico que hoje, depois de muito esforço de várias pessoas dentro da própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente espera que o micofenolato se torne cada vez mais acessível para a pessoa com lúpus e para o seu tratamento. Outra coisa que a gente deve levar em consideração são as condições clínicas do paciente. O paciente ele tem condições de administração de droga ou de medicação via oral. O paciente ele tem antecedente de uma boa adesão à medicação. Quais são os outros sinais e sintomas de atividade de doença em outros órgãos e sistemas que eu posso direcionar essa droga frente àquele quadro de nefrite? O que é mais grave para aquele paciente também? E levar em consideração, o paciente está tendo perda de função renal ou não está tendo perda de função renal também? Eu posso esperar mais um tempo ou não? Às vezes a gente não consegue esperar. Então, dentro disso tudo, a gente vai ter uma escolha. O risco de infertilidade, o risco de menopausa precoce, o desejo gestacional dessa paciente mais à frente, né, frente a esse risco de infertilidade e menopausa precoce. Então, acho que tudo isso a gente vai ter que colocar dentro de uma cesta e compartilhar com o paciente na escolha do nosso tratamento imunossupressor. Lógico que se eu pudesse, eu usaria muito mais micofenolato atualmente, né, com a disponibilidade da droga. Não tem risco de infertilidade, como tem a ciclofosfamida, não tem o risco de menopausa precoce, como tem a ciclofosfamida. E levar em consideração também, além de tudo, a dose cumulativa prévia da ciclofosfamida que o paciente já usou. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente fala disso tudo, a gente vai compartilhar e oferecer para o paciente e ter uma tomada de decisão médica também, né? Eu escolheria sempre que possível o micofenolato frente a esses efeitos, mas lembrar que tem pacientes que eu vou precisar ainda muito da ciclofosfamida, seja no esquema NIH, seja no esquema do Eurolupus.
No esquema do Eurolupus, a gente faz uma dose mais baixa, então a gente tem uma dose cumulativa mais baixa da medicação. Ele pode ser preferencial para a maioria dos pacientes, desde que o paciente tenha disponibilidade, aquele centro também tenha disponibilidade para infusão da medicação a cada 15 dias. Então eu vou fazer uma dose cumulativa menor da droga com uma eficácia semelhante ao esquema do NIH clássico também. Talvez para aqueles pacientes mais graves, né, com maior gravidade, com uma nefrite crescente, eu ainda prefiro o esquema NIH. Por quê? Porque a dose da ciclofosfamida ela vai ter que ser adaptada para aquele paciente, né? Se tiver um clearance abaixo de 10, por exemplo, né? E aí no Eurolupus a gente já não tem muito essa possibilidade de fazer com clearance abaixo de 10, uma vez que no estudo inicial não foram incluídos esses pacientes também. Então acho que a gente pode personalizar um pouquinho mais esse tratamento. Você chegou a comentar em relação ao risco de infertilidade com a ciclofosfamida, mas a gente também tem que avaliar assim, o paciente, né? Se for um paciente muito jovem, a gente não deve ficar com tanto medo assim da ciclofosfamida, né? Se for a primeira dose, então não vai ter nenhuma dose acumulativa, porque por mais que a medicação por si ela eleve esse risco, mas a gente sabe que depende muito também da idade que o paciente se apresenta. Então é diferente eu iniciar com ciclofosfamida um paciente de 20 anos do que iniciar uma paciente com 30 anos ou 35 anos, né? O risco de infertilidade de menopausa precoce é proporcional à idade e à dose cumulativa do paciente. Então, quanto mais idade tem o paciente, maior esse risco. Quanto maior a dose cumulativa da ciclofosfamida, também maior esse risco também, né? Então, eu tenho que levar isso muito em consideração. Pacientes mais jovens, menos risco. E vamos parar para pensar, né? Se eu fizer, seja Eurolupus 3 gramas, né? Ou seja um esquema NIH que vai dar em torno aí de 6 gramas em 6 meses, num paciente mais jovem, esse risco é muito menor de acontecer, né? Mas é sempre importante a gente orientar o paciente, né? Às vezes, o baixo risco não quer dizer ausência de risco, né? Então... O senhor tem alguma experiência com o uso do GNRH nesses pacientes? A gente tem pouca experiência, muito pela disponibilidade, às vezes, do serviço público, né? Que nem sempre é utilizado, né? Tem vários esquemas, né? Hoje já é muito mais barato do que era anteriormente. Às vezes não dá para você esperar se for um paciente muito grave, às vezes você consegue preparar se não for um paciente tão grave assim também. E a dose que se usa do Leuprolida é aquela dose que se faz mensalmente 10 dias antes da aplicação da ciclofosfamida, que você pode fazer. Eu acho que a experiência ainda é limitada que a gente tem, mas é uma opção também. Nesses casos, eu acho que aí a gente, hoje, com o micofenolato e com outras estratégias terapêuticas, a gente tem que tentar, ao invés do Leuprolida, a não ser que seja o caso, né, tentar migrar de opção terapêutica, né, também para esse paciente, sempre que possível, quando esse risco for maior. E hoje, nem sempre, né, lógico, outros mecanismos de preservação ovariana, né, como congelamento dos óvulos, biópsia do próprio ovário para que você consiga armazenar melhor, são técnicas que existem, mas que nem sempre são disponíveis, seja no sistema público de saúde ou mesmo no sistema privado, porque nem sempre você vai ter o tempo hábil para fazer aquele congelamento antes da terapia do paciente. Sim. E a gente não pode esquecer, dentro da terapia inicial, o uso do corticoide, né? Que também foi uma grande mudança nesse novo consenso, em que a gente tem priorizado cada vez doses menores de corticoide, tanto na pulsoterapia quanto no corticoide oral, e sempre lembrando de manter a menor dose possível para aquele paciente, né? O corticoide é o famoso quanto menos é mais, né? Então, assim, a gente está cada vez mais tentando bater nessa tecla pelos eventos adversos e pelo dano. Então, o dano no paciente com lúpus está muito associado ao uso crônico do corticoide. Então, por isso que dentro das classes 3 e 4 a gente colocou como uma pulsoterapia, preferencialmente, né? Lógico que isso pode ser individualizado pelo médico, mas preferencialmente de 500 mg por 3 dias, numa dose variando de 250 até 750 mg de metilprednisolona por 3 dias, seguido de uma dose de corticoide oral, preferencialmente em torno de 0,5 mg por dia, podendo variar de 0,25 a 0,7 mg por quilo dia de prednisona ou equivalente, né? Então, isso a gente tem que pensar nisso, né? Então, será que realmente a gente precisa de tanto corticoide assim? Os novos protocolos de tratamento das novas drogas, como por exemplo da voclosporina, ou outros protocolos com menor dose de corticoide, como protocolos espanhóis, como o protocolo Cruzes, eles têm usado menos corticoide com uma efetividade que parece ser semelhante para esses pacientes.
Então, por muito tempo, talvez a gente tenha usado mais corticoide, agora é hora de a gente rever esse conceito e usar cada vez menos. Essa dose do corticoide a gente vai variar de acordo com a gravidade do paciente, né? De acordo com a gravidade do paciente. Lógico que a gente não pode engessar, né, sempre e falar assim, olha, isso é uma conduta do próprio médico, mas que isso fique sempre sinalizado, né, que a gente lembre sempre disso, de usar cada vez menos corticoide. Gravidade e comorbidade, né? Aquele paciente já diabético, principalmente insulina dependente, ou que já tem uma insuficiência cardíaca de base, a gente quer fazer menos corticoide para reduzir, né, a chance desse paciente compensar essa insuficiência cardíaca. Então, realmente tudo tem que ser levado em consideração e botar na balança. Perfeito, Pedro. E depois que a gente começou esse corticoide, a gente vai desmamando o corticoide, né? Isso. Aí a gente, idealmente, dentro de 3 a 6 meses, um alvo abaixo de 5 miligramas, menor ou igual a 5 miligramas por dia, né? Então, o Eular, ele colocava antes abaixo de 7,5, né, miligramas por dia em 3 a 6 meses. A gente acha que dá para tentar chegar numa dose próxima de 5 miligramas por dia em 3 a 6 meses desse paciente, tendo isso como alvo, como meta, sempre que possível. Então, eu queria, na verdade, saber mais da prática mesmo do senhor. Se o senhor leva em consideração esses dados em termos de raça, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Eurolupus foi feito mais na população branca. A gente sabe que o micofenolato talvez tenha uma resposta maior naqueles pacientes, nos negros e asiáticos também. E o micofenolato tem uma sensibilidade maior também nos asiáticos. Se o senhor leva em consideração, né, essas diferenças raciais na nossa população que é tão miscigenada também, né? Eu acho que a gente tem sim que levar em consideração tudo isso também, mas a gente não tem estudos na nossa população que é muito miscigenada, né? A gente tem uma população, a gente tem os orientais dentro da nossa população, mas eles não são os orientais que viveram e que nasceram na Ásia, né? São descendentes, já são miscigenados, né? Então, quando a gente fala dos estudos originais, dos estudos pivotais, né, os estudos pivotais do Eurolupus, eles foram feitos inicialmente em caucasianos, né? Os estudos com inibidores de calcineurina, principalmente na população asiática, chinesa, né, principalmente também. Mas os estudos que foram feitos também, principalmente com micofenolato, eles mostraram isso, né? Melhor resposta, como você comentou, na população negra, na população hispânica, né? Ou latino-americana, né? Como são chamados também, na população oriental também. Na população oriental, a gente usa uma dose realmente um pouco mais baixa, de 1 a 2 gramas do micofenolato também. Mas eu acho que a gente tem que usar sempre o bom senso na nossa população, né? Então, acho que a gente pode sim levar isso em consideração, mas em grupos específicos, né? Se a gente precisaria talvez de um pouco mais de substrato da nossa raça, da nossa população, para ver como que ela responde de uma maneira integral, né? Tá certo. Então, de uma maneira geral, o que vai nos ajudar na escolha, né, entre um ou outro, vai ser principalmente em relação à disponibilidade da medicação, o custo, a gravidade do paciente, desejo gestacional ou não, as comorbidades, e a gente vai encontrar a melhor medicação para cada paciente. O que é importante é que o paciente seja tratado de maneira adequada, né? Eu acho que é o principal. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que lembrar assim também, né? Por exemplo, pacientes muito graves, não é que eles não podem ser tratados com micofenolato. O que a gente tem que ter cuidado é como que vai ser a adesão e a absorção da droga no contexto desse paciente mais grave, né? É um paciente que está muito anasarcado, está perdendo função renal, ele vai ter acesso a essa medicação de uma maneira rápida, ele vai poder continuar, ou ele vai ter um evento adverso com aumento gradual da dose. Imagina se você tem um paciente mais grave, perdendo função renal, na primeira semana você consegue dar 2 comprimidos, na segunda semana você consegue dar 3 comprimidos, mas a partir da 4ª semana ele começa a ter uma intolerância do trato gastrointestinal, por exemplo. Imagina o tempo que você perdeu de janela de tratamento, pelo menos umas 3 semanas, né? Sim. Em que o corticoide estaria agindo, mas você perdeu um pouco a chance de estar fazendo uma medicação às vezes mais efetiva. Então, para esse paciente mais grave, talvez a gente tenha que ter um olhar um pouquinho diferente. Okay. E agora que a gente fez o tratamento inicial do paciente, a gente tem, né, a gente já falou sobre os alvos, e naquele paciente que não atingiu o alvo, o que é que eu faço? O que eu posso fazer?
A primeira coisa que acho que a gente tem que se perguntar e não perguntar para o paciente é por que ele não atingiu o alvo, né? Se a gente perguntar para o paciente, parece um pouco injusto, né, da nossa parte. E aí, por que você não atingiu o alvo? Não, a gente tem que refletir e parar para pensar. Por que você não atingiu o alvo? Você está usando a medicação de maneira adequada? Como está a sua terapia adjuvante, né? Você está usando antiproteinúrico de maneira adequada também? Você usou as medicações nas doses adequadas, estabelecidas também para o seu tratamento também? E será que eu preciso rever o meu diagnóstico também do ponto de vista de uma biópsia, se ele não fez inicialmente, ou até mesmo de uma rebiópsia? Será que tem alguma coisa que possa estar se sobrepondo àquela possível atividade persistente de doença? Bom, se eu caracterizo que o paciente realmente atingiu o alvo, eu vou partir para o tratamento sequencial ou tratamento de manutenção. Se eu caracterizo que realmente o paciente teve uma falha, levando em consideração todos esses fatores, aí eu vou partir para uma segunda opção de tratamento. Essa segunda opção de tratamento, se o paciente começou com microfenolato, eu posso passar para a ciclofosfamida. Se o paciente começou com a ciclofosfamida, eu posso passar para o micofenolato também. Se existe a impossibilidade, né, de usar dessa troca desse switch, eu posso partir para outras estratégias de tratamento, como, por exemplo, a associação do micofenolato com o inibidor de calcinurina, que é o tacrolimus, né, uma dose mais baixa do micofenolato de 1 grama de mofetil, com uma dose mais baixa do tacrolimus, 2 miligramas 2 vezes ao dia, ou mesmo a associação do belimumab com o micofenolato, desde que ele não seja aquele paciente que tem uma classe 5, uma proteinúria acima de 3 gramas, desde que ele não tenha tido uma falha à ciclofosfamida e ao micofenolato também, ou mesmo às vezes até o tacrolimus em monoterapia, né? Embora tenham sido mais estudos em pacientes orientais também. A gente está falando, né, já no paciente da terapias, basicamente são opções de tratamento, né? Outras opções. Na ordem, vai acabar realmente ficando essa ordem, né, como se fosse um paciente com a multi-alvo, belimumab e tacrolimus, ou a gente vai avaliar de acordo com a característica de cada paciente para a gente ter essa tomada de decisão. Eu acho que não é uma ordem, né? Assim, a gente não precisa colocar uma ordem, né? Assim, para isso também, porque cada paciente é individualizado e a gente sabe o acesso também. Mas eu acho que é avaliar condicionalmente as características de cada paciente. A gente tem um pouco mais de evidências, talvez, em relação, não à população brasileira, mas na população oriental, de ação do micofenolato e do tacrolimus, né? Dessa associação para esses pacientes com diminuição dos níveis de proteinúria também. Então, essas 3 opções são válidas, mas levando em consideração as características do paciente, tá? Eu acho que isso é muito importante da gente levar. Por exemplo, né, se eu tenho um paciente que ele não respondeu a ciclo e ou um micofenolato, né, ele não respondeu a ciclofosfamida, eu fiz o switch, fui para o micofenolato, ou vice-versa. Ou um paciente que não respondeu a primeira opção e não tem a possibilidade, por algum motivo, de usar a segunda opção, seja por uma contraindicação ou por uma característica própria do paciente. E ele tem uma proteinúria, por exemplo, acima de 3 gramas, ou tem uma classe 5 associada, eu daria preferência para a associação do micofenolato com tacrolimus frente ao belimumab com micofenolato, né? Uma vez que eu já sei que, pelo menos nos estudos até o momento, o micofenolato com belimumab, ele responde pior ou responde menos naqueles pacientes que têm classe 5 ou naqueles pacientes que têm uma proteinúria acima de 3 gramas. Né? Então, acho que essas características a gente deve levar em consideração. Individualizar a decisão. Individualizar a decisão. Por outro lado, se é um paciente que não tem classe 5 e que tem uma proteinúria abaixo de 3 gramas, né, eu poderia usar qualquer um dos dois? Poderia, do ponto de vista prático, poderia usar para qualquer um dos dois pacientes também. Né? Tanto o micofenolato com tacrolimus, como, por exemplo, o belimumab com o micofenolato também. O micofenolato com tacrolimus acaba se encaixando, talvez, nesses dois cenários de pacientes que a gente colocou como hipotéticos aqui também. Se eu for utilizar essa associação do micofenolato com o belimumab, a dose do micofenolato seria quanto? A mesma coisa, né? A gente, nos estudos pivotais, eles começaram inicialmente aumentando a dose gradativamente, até uma dose alva de 3 gramas, né? Se o paciente ele tivesse que usar mais que 3 gramas, ele era excluído do estudo. Então, até a dose de 3 gramas. 2 gramas com a dose alvo de 3 gramas no final.
E usar preferencialmente com micofenolato, né? O estudo pivotal lá, que foi o Blizzalene, que foi muito falado por todos, ele fez 2 esquemas de tratamento. Ele associou o belimumab com o micofenolato, comparando o micofenolato com o esquema Eurolupus, né? Ciclofosfamida, cada 15 dias por 3 meses, seguido da azatioprina. Havia um percentual muito maior de pacientes que utilizava belimumab com micofenolato nesses estudos, quando comparado ao Eurolupus. Né? Eles foram randomizados, né, de acordo com o tratamento, de acordo com a raça também. Mas o que a análise pós-hoc desse estudo demonstrou? Que aqueles pacientes que fizeram belimumab associado à ciclofosfamida, eles tiveram pior resposta do que aqueles pacientes que utilizaram belimumab associado ao micofenolato. Por isso que, no momento, pelo menos por enquanto, a gente está dando preferência do belimumab associado ao micofenolato do que associado à ciclofosfamida. Talvez precisasse de um N maior para tentar demonstrar alguma coisa. E vamos supor, eu já fiz ciclofosfamida, não respondeu. Fiz micofenolato, não respondeu. Eu já não sei mais para onde eu vou. O que eu posso fazer nesse paciente? Quais são as opções? O que sobra para esse paciente? Aquele paciente que não respondeu a ciclofosfamida e a micofenolato. E ao micofenolato, aí eu acho que são essas as opções mesmo, né? Eu fiz isso, aí eu fiz, por exemplo, o multi-alvo, não respondeu. Ah, tá, entendi. Aquele paciente que você tentou outras terapias, além da ciclofosfamida e belimumab, e mesmo assim. Mas eu acho que essa mensagem acho que tem que sempre ficar pra gente, né? Por que o paciente não respondeu, né? Será que ele não respondeu por adesão, por dose da medicação, por dificuldade de acesso? Será que ele tem alguma outra condição que pode estar mimetizando uma atividade de doença? Será que ele está evoluindo com um quadro mais crônico do que de atividade? Então, será que eu tenho que pensar numa biópsia ou numa rebiópsia? Então, isso tem que ser. Será que tem uma microangiopatia trombótica crônica associada? Enfim, diversas outras condições. Eu acho que isso tem que ficar sempre na nossa cabeça. Não de perguntar para o paciente, da gente sempre se perguntar e refletir sobre isso, né? Se ele não respondeu, a gente pode caracterizar como ele refratário, né? Aquele paciente que não responde a pelo menos 2 esquemas de indução, ou aquele paciente que tem contraindicação a outros esquemas de tratamento. Isso é muito importante, viu, Ale, para a gente falar, porque o belimumab, por exemplo, ele não é uma droga, uma medicação que foi estudada ainda nos casos refratários. O belimumab, os estudos pivotais, era aquele paciente que iniciava o tratamento da nefrite, ou aquele paciente que tinha ou falha ao micofenolato ou falha à ciclofosfamida. Então, aquele paciente que tinha falha à ciclofosfamida e falha ao micofenolato, a gente não tem dados ainda para demonstrar que o belimumab é eficaz. Não é nem que sim e nem que não. Faltam dados ainda para demonstrar sua eficácia dentro desse cenário. Então, dentro desse cenário, a gente caracterizando como refratário, aí sim a gente indicaria o rituximab no esquema clássico, com 2 doses de 1 grama, com intervalo de 14 dias. Com relação ao rituximab, a gente vai associar a uma medicação, por exemplo, é um paciente que estava usando micofenolato, ele atingiu ali uma resposta que a gente chamava anteriormente de parcial, reduziu 50% da proteinúria, mas ficou com uma proteinúria basal de 2 gramas, por exemplo, e com a função renal normal. Eu biopsiei esse paciente, chequei a adesão, chequei tudo, na biópsia mostra que tem atividade. Então, nesse paciente que respondeu um pouco, mas não está lá ainda onde eu gostaria, o que eu faço? Eu associo o rituximab ou eu troco? Eu acho que essa pergunta a gente não tem uma resposta baseada em evidência. Talvez a gente tenha um pouco mais de resposta em relação à prática clínica, né, que a gente tenha, né? Por que a gente não tem baseado em evidência? Porque os 2 estudos que foram feitos do rituximab no lúpus, os 2 grandes estudos, né, que foram o Lunar e o Explorer, no lúpus renal e no lúpus não renal, eles não conseguiram atingir seu endpoint primário, com uma série de críticas em relação a esses estudos, seja através do seu endpoint primário, através do número de pacientes, né, que foram incluídos, enfim. Mas aí, por isso não se houve uma continuidade, né, em relação a esses estudos, né? Mas eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que hoje a gente está falando cada vez mais em add-on therapy, né? Uma terapia associada, uma terapia adicional. Eu acho que a gente tem os 2 cenários. Aquele paciente que talvez nunca tenha respondido nada a uma medicação, como por exemplo ao micofenolato, em que talvez você possa só trocar e deixar o rituximab, mas aquele paciente que foi melhorando com o micofenolato, mas que não chegou lá. E aí provavelmente o rituximab eu usaria em add-on terapia. Mas
falando completamente fora de evidência, né, porque a gente não tem estudos para mostrar isso, eu acho que o Add-on Therapy talvez seja uma melhor resposta que a gente tem. Eu acho que a maioria dos estudos que a gente vai falar do lúpus hoje, a gente vai falar de terapias adicionais ou de terapias associadas, né, que agem em diferentes mecanismos de ação. Isso a gente está vendo com o Minutuzumab, a gente viu com o Belimumab, a gente viu com a voclosporina também, né? Então, terapias multi-alvo, terapias adicionais associadas que possam trazer esse resultado. A gente há muito tempo fala do estudo do Rituximab, né, que foi um estudo aberto, inicial, com microfenolato e rituximab sem corticoide, em que mostrou uma resposta parcial e completa que parecia muito boa, né, nesse estudo aberto. Foi feito cadastrado no clinicaltrials.gov, um estudo randomizado, que a gente sabe que estava em andamento, mas que a gente não tem o resultado, não tem notícias ainda desses resultados, por enquanto. Está aguardando essa novela, então? Faz tempo já. Não sei quando vai sair e não sei por onde anda ainda também. Tá parecendo Stranger Things, né? Não tem fim. Mas então vamos pensar positivamente. Vamos Deu pensar, certo a minha terapia, o paciente respondeu, atingiu o alvo, remissão completa, e a gente vai entrar na terapia de manutenção. O que a gente tem de opção para esse paciente? A terapia de manutenção pra gente hoje, acho que ainda é um bom feijão com arroz. Um bom feijão com arroz ainda resolve muita coisa, né? Mata a fome de muita gente, deixa todo mundo nutrido, todo mundo vai pra escola, todo mundo vai feliz, todo mundo trabalha. Então, acho que fazer um bom feijão com arroz ainda ajuda bastante a gente, né? Em relação a uma boa terapia de manutenção. E qual que é o bom feijão com arroz que a gente tem com terapia de manutenção hoje? Ou o micofenolato ou a azatioprina. O que a gente vai levar em consideração? Qual medicação a gente vai escolher, né? Bom, algumas coisas fazem um pouco mais de sentido. Se o paciente ele atingiu uma resposta clínica completa com a terapia com micofenolato, eu devo continuar numa manutenção com micofenolato, né? Por que eu vou trocar para azatioprina, provavelmente? Não precisa pagar para ver. Se é o paciente que estava no neurolúpus, eu posso usar a azatioprina, por exemplo, né? Ou no NIH eu posso usar a azatioprina ou mesmo o micofenolato também. Se é aquele paciente que estava na remissão parcial, talvez o micofenolato seja um pouquinho melhor para esse cenário, né? Antes de atingir a remissão completa. Mas os dois são ótimas terapias de manutenção. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a mesma coisa que a gente comentou na terapia de indução. Se é um paciente que tem intolerância prévia ao micofenolato, azatioprina. Quer engravidar. Se é uma paciente que tem um desejo gestacional proeminente, né, por mais que a gente fale, explique que não é o momento, mas que tem aquele desejo gestacional para aquele momento, a azatioprina pode ser, ou que tem o maior risco de gestação, apesar das orientações, a azatioprina é a melhor escolha para essa paciente também. Então, levar isso em consideração. E essa terapia de manutenção que a gente sugere hoje é que ela seja realizada por pelo menos 3 a 5 anos, né? Essa terapia de manutenção, levando em consideração características individualizadas, individuais de cada paciente, sejam elas relacionadas a recidivas prévias, relacionadas à adesão à medicação, a manifestações não renais desse paciente também, que a gente precisa às vezes manter essa medicação por outras manifestações clínicas do lúpus que não a renal, por exemplo. Ainda tem aquele paciente que usou micofenolato, teve intolerância. Usou a azatioprina, fez citopenia. E aí, o que eu tenho de mais opção? Embora elas não sejam as primeiras opções, a gente tem que ter alguma carta na manga, né? Tem que pensar, o que a gente vai fazer? Deixar sem tratamento? Não, né? Então, não é o que a gente quer, porque a gente sabe que esse paciente ele tem mais chance de recidivar se a gente interromper por menos tempo. Então, para esses pacientes que não podem usar nem o micofenolato e nem a azatioprina como terapia de manutenção, a gente pode fazer a escolha ou por inibidor de calcineurina, seja a ciclosporina ou seja o tacrolimus. Lembrando que a gente deve utilizar na menor dose necessária para aquele paciente e tem um risco de toxicidade mais crônica dos inibidores de calcineurina, principalmente do ponto de vista de nefrite túbulo-intersticial crônica com o uso dos inibidores de calcineurina. Ou a gente pode usar também a leflunomida como terapia de manutenção. A leflunomida veio mais recente, né, como terapia de manutenção, um estudo recente, com próximo de 300 pacientes, após uma terapia de indução. Ele foi um estudo de não inferioridade comparando a leflunomida com a azatioprina, mostrando que ele foi não inferior
a azathioprina durante esse período de acompanhamento de 3 anos. Então, parece ser uma opção, mas que a gente precisa de mais estudos e por isso que a gente não consegue ainda equiparar no mesmo nível tanto do micronolato como da azathioprina, uma população ainda restrita, uma população oriental também, né? Que a gente precisa ter um pouco mais de dados mais consistentes para. Mas eu acho que como uma terapia de exceção para aqueles pacientes que não podem utilizar nem o micronolato nem a azathioprina, pode ser uma opção. Doutor Edgar, com relação aos inibidores de calcineurina, o ideal é que a gente fizesse a monitorização sérica da dose do paciente. Como que a gente faz assim na prática? Porque não é um exame barato, é caro de se fazer, fazendo particular, e nem todo lugar do Brasil também o paciente não consegue fazer no SUS. Esse seria o ideal mesmo, né? Quando a gente fala um pouco dos inibidores de calcineurina, principalmente do tacrolimus, né? Em que alguns desses estudos, principalmente quando ela foi utilizada em monoterapia, né? Eles utilizaram o nível sérico para avaliar se estava no nível sérico adequado do paciente, né? Esse é um problema que a gente tem mesmo, né? E pode ajudar não só para a gente estabelecer uma meta, um nível terapêutico da droga, mas como ajuda também a gente a ver, às vezes, a adesão do paciente com a medicação e ajuda a gente a ver, às vezes, níveis mais tóxicos, né? Também para isso também. Eu vejo isso como uma grande limitação ainda do uso, principalmente em monoterapia, dessa classe de medicação, né, do tacrolimus na nossa prática clínica. Existe uma dose que a gente pode usar, né, do tacrolimus, que depende um pouco do estudo, mas que se a gente tiver um nível sérico realmente seria o ideal. E aí seria bom se a gente tivesse a voclosporina, né? Que aí não precisaria. Seria bom que a gente tivesse na Disney, Nova York, um monte de coisa, né? Se a gente estivesse viajando, que a gente não tivesse que trabalhar. Seria ótimo. Seria ótimo. Eu acho que sim, né? Eu acho que assim, a voclosporina, como você comentou, né, Rivka, seria o ideal porque ela não precisa de monitorização do nível sérico. Ela é uma molécula mais estável, mais potente, né, do que a ciclosporina, né? E por essa estabilidade a gente não precisaria de monitorização. Mas a gente espera, sim, né, que quem sabe, né, daqui a pouco a gente tenha ela aprovada. E os inibidores de calcineurina, eu acho que, a princípio, né, na associação com o micronolato, quando a gente fala de inibidor de calcineurina, a gente está falando muitas vezes de diminuição de proteinúria, né? Então, assim, eles têm esse poder de estabilização do podócito, né, de atuar sobre a célula T também. Então, se a gente está falando de diminuição de proteinúria, muitas vezes a gente está falando de atingir um alvo mais rápido, né? Mas quanto tempo a gente deixaria esse inibidor de calcineurina, né? Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Os estudos de manutenção estão saindo por aí. A gente vai poder ver mais isso em termos de terapia de manutenção de longo prazo de toxicidade. Quando a gente conversa com os pacientes que são transplantados, né? Que usam inibidor de calcineurina por longo tempo, em 10 anos quase 100% tem algum grau já de toxicidade pelo inibidor de calcineurina. Mas se a gente parar para pensar, será que os inibidores de calcineurina, né, é uma hipótese, né? Será que eles seriam muito úteis no começo do tratamento e depois a gente poderia manter com uma droga que não seria um inibidor de calcineurina, por exemplo, né? Então acho que essa é uma coisa muito interessante mesmo para a gente pensar. Falando ainda um pouco dos inibidores de calcineurina, aquele paciente que tem uma SAF associada ou que você tem já evidência de uma microangiopatia trombótica, seria proscrito eu utilizá-lo? A gente sabe da possibilidade da própria medicação deflagrar esse evento. Então eles podem ter esse risco, né, de microangiopatia trombótica também, né? Então para esses pacientes a gente deve evitar, né, também, né, os inibidores de calcineurina. Para quem que eu vou suspeitar quando eu não tenho uma biópsia, né? Aqueles pacientes que têm uma hipertensão muito refratária, né? Aqueles pacientes que são anticoagulante lúpico positivos e aqueles pacientes que são SAF ou anticoagulante lúpico positivos que já tiveram evento arterial prévio e que eu suspeito de uma nefropatia com uma proteinúria geralmente abaixo de 1 grama e uma hematúria glomerular com dismorfismo positivo. Então sempre lembrar disso, né? Então, hematúria com dismorfismo glomerular, proteinúria abaixo de 1,5 grama, 1 grama, 1,5 grama, hipertensão de difícil controle, anticoagulante lúpico positivo e ou evento arterial prévio, lembrar que eu tenho mais risco de ter uma nefropatia da SAF. Só que ela pode vir isolada ou ela pode vir associada a um quadro de glomerulonefrite do lúpus, né? Então, quando eu tenho um quadro em até
A gente fala assim que até 30% dos pacientes com lúpus, mais ou menos, pode ter uma nefropatia da SAF, 10 a 30%, né, em biópsias. Mas pode vir isolada ou associada ao quadro de uma glomerulonefrite do lúpus também. Então, sempre olhar esse compartimento vascular com outros olhos, né? A gente não quer mais só saber qual que é a classe histológica da biópsia. Não, a gente quer saber o que veio na biópsia. E quando a gente vai falar o que veio na biópsia, a gente quer saber quantos glomérulos tem, quais são as características desses glomérulos, né? Se são mais inflamatórias, se são mais crônicas, como está o compartimento túbulo intersticial, como está o compartimento vascular desse paciente, né? É como ver uma radiografia da artrite reumatoide, né? Você vai começar, eu estou vendo uma radiografia de mãos, a incidência é essa, eu estou vendo que tem um aumento de partes moles em determinados quirodactos, depois eu estou vendo que tem uma diminuição do espaço articular ali, tem uma erosão acular, né? Então, a gente tem que tentar olhar a biópsia como a gente olha um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, né? Pra gente. Mas se o paciente já tiver tido, né, um evento prévio... Não é ideal de usar inibidor de calcinurina. Certo. Não usar, tá? Não usar. Porque eles podem induzir a microangiopatia trombótica. Pepe tá lembrando de um paciente agora. Vários. A gente falou bastante dos imunossupressores na manutenção. Mas uma coisa que a gente também não pode esquecer, que é o corticoide. E como que o corticoide a gente vai fazer o desmame do corticoide? A gente sabe que a gente tem que chegar com uma dose baixa, com 6 meses, né, do uso de corticoide, ali menor ou igual a 5 mg por dia, em 3 a 6 meses, na fase inicial, na terapia de indução. Mas e nessa terapia sequencial? Como é que a gente vai fazer o desmame e se a gente vai realmente fazer o desmame? É assim, pelo CADIGO até para suspender mesmo o corticoide, ele coloca paciente que atinge remissão e passa 1 ano depois da remissão para pensar em suspender o corticoide. Eu acho que é muito difícil da gente ter uma receita de bolo, sinceramente, né? Assim, tipo a receita da palmeirinha, né? Que você coloca dose por dose, né? O próprio CADIGO coloca, né? Primeira, segunda semana, terceira, ele vai por semana sugerindo uma sugestão, obviamente, de como reduzir a dose do corticoide. Eu acho que isso pode servir como um parâmetro, né? Como você vai reduzir, mas é difícil que isso se encaixe perfeitamente para todo e qualquer paciente, né? Cada caso vai ser um caso, mas a gente tem que lembrar de ter esse alvo mesmo, né? Tiveram 2 estudos, não necessariamente com nefrite lúpica, que foi a tentativa de suspender o corticoide, né? Um foi o Corticoloop, que acho que a maioria das pessoas conhece, acho que publicado em 2020, se eu não me engano. Um estudo que ele pegou os pacientes que estavam em remissão, com 5 mg de corticoide, para um grupo suspendeu, para o outro grupo não suspendeu o corticoide. E o que ele encontrou? Que aqueles pacientes que suspenderam abruptamente esses 5 mg de corticoide tiveram mais risco de recidiva, não necessariamente renal, mas articular, cutâneo, de outras manifestações. Teve um outro estudo que foi realizado também, que ele fez uma diminuição diferente do corticoide. Ele ia diminuindo 1 mg quase que por dia, por semana, durante um período de 6 a 9 meses. Então o paciente, ao invés de suspender os 5 mg abruptamente, ele suspendia 5 mg 6 vezes por semana, 4 mg uma vez por semana. Depois ia suspendendo 1 mg mais algumas vezes por semana. E tinha um esquema que ele ia diminuindo gradativamente esse corticoide. Nessa redução gradual e lenta do corticoide, que durava de 6 a 9 meses, não houve aumento da recidiva de doença. Então, acho que muito mais do que suspender abruptamente ou não suspender, talvez a gente tenha que ficar atento em como suspender, né, esse corticoide. Além de como suspender, lembrar das manifestações também não renais ou das manifestações sistêmicas que esse paciente apresenta. E ficar atento, né? Eu acho que a receita de bolo é assim, tentar objetivar sempre menos corticoide, uma dose abaixo de 7,5, abaixo de 5 mg preferencialmente, né, para esse paciente, e aí tentar atingir esse alvo. E tentar também saber qual que é o paciente. Se é um paciente que já recidivou, se é um paciente mais grave. E tudo isso a gente acaba colocando ali, pesando na balança para tomar essa decisão. Né? Tá. E aí aquele paciente que tá lindo, perfeito, exames laboratoriais maravilhosos, e aí eu resolvi biopsiar, e aí eu vejo que ainda tem atividade. Eu queria saber em relação a rebiópsias, né? A gente cada vez mais tem ouvido falar nos congressos sobre talvez rebiopsiar aquele paciente antes de suspender a terapia de manutenção. O que a gente tem de evidência atual?
Eu acho que esse é um tópico extremamente interessante e que traz a gente para pensar de uma outra maneira, né? Diferente daquilo que a gente pensava, né? Então, quando a gente fala de biópsia e de rebiópsia no paciente com lúpus, os estudos iniciais, principalmente do grupo lá do professor Brad Rovin, da Ana Malvar, eles têm trazendo para a gente alguns resultados interessantes, né? Lógico que o que a gente vai falar aqui não pode ser aplicado na maioria dos centros, né? Muitos dos centros que a gente tem dificuldade até mesmo da primeira biópsia. A gente não pode deixar de tratar ninguém porque a gente não tem a biópsia, por exemplo, né? Mas ele traz uma outra maneira de enxergar o tratamento da nefrite. Estão sendo feitos estudos multicêntricos sobre biópsia e rebiópsia também, né, no paciente com lúpus, mas de uma maneira geral, de maneira interessante, o que eles encontraram? Eles fizeram alguns estudos em que o paciente entrava em remissão, caracterizado como remissão, fazia a terapia de manutenção por 36 meses. Quando essa terapia de manutenção era suspensa, os pacientes eram rebiopsiados e acompanhados durante um período. E o que eles viram? Que aqueles pacientes que tinham índice de atividade histológica maior do que 2 tinham mais chance de recidivar, né? E aqueles pacientes que tinham, num dos estudos, por exemplo, 10 de 11 pacientes que tinham índice de atividade histológica maior que 2 recidivaram. Naqueles pacientes que tinham índice de atividade menor ou igual a 2, 13% só recidivaram. Então é uma diferença muito grande, né? Então será que a gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente? E eles começaram a ver aquilo que às vezes a gente vê numa ressonância de coluna, né? Que é a dissociação clínico-radiológica. A gente vê uma hérnia de disco, mas o paciente está ótimo. Ou a gente vê um paciente que está ótimo, que tem muita dor, mas não tem nenhuma alteração estrutural, às vezes, na coluna, né? Eles viram um pouco dessa dissociação. Pacientes que clinicamente estavam em remissão tinham ainda atividade histológica. E aqueles pacientes que tinham mais cronicidade do ponto de vista de biópsia pareciam que tinham mais atividade do ponto de vista clínico. Então, essa é uma outra maneira da gente pensar, uma outra coisa que a gente tem que pensar e raciocinar do ponto de vista clínico também. Então, eu acho que é um trabalho extremamente interessante. Eu acho que talvez a gente tenha que começar a pensar dessa maneira também na biópsia e tentar ver se isso se incorpora na prática clínica, como já foi incorporado também em outras especialidades, a biópsia hepática, né, que alguns hepatologistas falam bastante, né, em relação suspendeu, não suspendeu o tratamento da hepatite autoimune, às vezes baseado numa biópsia, por exemplo. E é interessante. Não sei se vai durar para sempre isso, né? Porque hoje o que se fala muito também que vai chegar cada vez mais cedo para a gente é a chamada biópsia líquida, né? Em que através do exame de urina ou de exames de sangue a gente vai ter marcadores ou biomarcadores, seja através de proteômica, de genômica ou metabolômica, né? Que vão trazer para a gente mesmo alguns marcadores que vão falar se o paciente tem atividade, tem cronicidade, que vão falar às vezes qual a classe histológica do paciente e qual compartimento está mais acometido, se é mais crônico ou mais ativo. Muito se fala do TWIC, do MCP1, do NGAL, e saiu um estudo recente falando da IL-16 também, como um importante biomarcador urinário para a atividade de doença, com uma boa correlação com a atividade com classes proliferativas e como um possível biomarcador também para melhora de tratamento, né? Então, o paciente melhora do ponto de vista de tratamento da IL-16 urinária, por exemplo, né? Então, acho que os dois pontos são muito interessantes, são perspectivas interessantes para a gente pensar daqui para frente na nefrite do lúpus. E, Dr. Edgar, com relação à rebiópsia para o tratamento de manutenção, isso foi discutido? Foi incorporado alguma coisa no guideline ou não? Não, a gente colocou isso como uma perspectiva, né? Porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem para biópsia e rebiópsia. E são estudos ainda de poucos centros, né? Eu acho que a gente precisa de N maior, né, para estabelecer melhor os critérios de corte, para que a gente consiga estabelecer melhor um protocolo de tratamento baseado na biópsia e na rebiópsia, né? Eu acho que é um ponto extremamente interessante, mas acho que não dá ainda, pelo menos no momento, até que a gente tem os estudos multicêntricos, que a gente sabe que estão em andamento, né? Tem estudos que estão em andamento em relação a biópsia e rebiópsia, que vão tentar demonstrar essa mudança de conduta baseado na atividade histológica do paciente. Eu acho uma coisa muito, muito
interessante. Quem me conhece sabe o quanto a gente gosta de biópsia, de ter uma biópsia na mão e de falar mais sobre a biópsia, de aprender sobre a biópsia. Enquanto a gente não tem essa evidência, então nós vamos ter que se basear na experiência de quem mais sabe, né? Então, de forma prática, o paciente está com um tratamento de manutenção e clinicamente ele mantém-se com alguma atividade, alguma proteinúria, vamos botar 1 grama, tá? Às 24 horas. É feita a biópsia no local que dá para confiar com o patologista e vem apenas cronicidade. Você tira a medicação? Eu acho que essa pergunta é importante também. Se a gente está... Eu acho que a gente tem que pensar assim, o que é tirar a medicação e o que eu tenho um risco de retirada dessa medicação. Né? Muitas vezes a gente vai ter um grau maior de cronicidade e essa proteinúria que a gente achava que era atividade, a gente não vai mudar a nossa terapêutica. Né? Então, talvez a gente não vá fazer um step-up. Né? A gente não vá reinduzir esse paciente, a gente não vai dar uma medicação que fosse melhor para aquele paciente em termos de nova proposta de tratamento. Mas se ele tem uma cronicidade já nesse rim, se é um paciente que tem uma cronicidade, aí depende um pouco do grau, mas eu estou falando de uma cronicidade que provavelmente não é uma classe 6, né? A gente está falando de uma... Um paciente que tem uma proteína de 1 grama e uma cronicidade de um paciente que teve um quadro proliferativo e teve uma resposta razoável e que não se mostra mais em atividade na biópsia. Então, mas não é uma classe 6, né? Ou seja, já não é terminal, né? Já não é terminal, Então, sim. Muito provavelmente, Pedro, para esse paciente, lógico, analisando caso a caso, se ele tem outras manifestações e não restritivas, eu acho que eu não tiraria, eu deixaria a menor dose possível para esse paciente, mas tiraria não. Qual que é o risco desse paciente, né? Ele é um paciente que ele tem cronicidade, mas se ele fizer um novo flare ou uma nova recidiva de flare de atividade renal, muito provavelmente ele vai perder o pouco que ele tem mais rápido, né? Então eu quero não só preservar a função renal, mas evitar um novo flare renal para esse paciente, né? Qualquer novo flare renal que ele tem. Então eu teria uma tendência, lógico, avaliando de maneira muito individual, a manter alguma terapia de manutenção para esse paciente, com o objetivo não de melhorar muito essa proteinúria de 24 horas de 1 grama, mas de evitar um novo flare renal, para que ele tenha, em cima desse novo flare, um novo dano e evolua mais rapidamente para uma doença renal crônica terminal, né? Que precisa de diálise depois de um transplante, né? É o que a gente sempre fala assim, né? Algumas pessoas nasceram com 10, perdem 2, vão para 8. Outros nasceram com 6, perdem 2, vão para 4. Outros nasceram com 2, perdem 2, vai para 0. Né? Então, dependendo do estágio que você está, aquilo que você perde, que pode ser pouco, é muito, né? E aí ele pode evoluir mais rapidamente para uma disfunção renal. O receio é justamente assim, não vai ter mais como melhorar, mas não piorar também é o que a gente quer. E o receio do outro lado da moeda é continuar imunossuprimindo o paciente, que aí esse paciente pode ter infecção e ele piorar pela infecção. Então, assim, lógico que não é uma resposta muito fácil para essa pergunta, né? Mais uma vez tem que individualizar, mas o meu receio é ficar utilizando muito imunossupressor para um paciente que talvez não teria muito benefício, mas aí, mais uma vez, se é um paciente que não tem reserva, talvez esse paciente mereça, mesmo que em baixa dose, manter essa imunossupressão. Eu acho que é isso que se comentou, né? É individualizar, né? Então ele está tendo infecção, está tendo eventos adversos com esse imunossupressor, né? Eu consigo diminuir a dose desse imunossupressor e ir acompanhando de maneira mais lenta ele, né? Para tentar evitar. Ele já foi um paciente que ele tem uma cronicidade muito grande, porque ele já fez muitas recidivas renais, por exemplo, né? É o que a gente vê às vezes, né? Ou porque ele fez só um flare renal e aí ele ficou com esse grau de cronicidade já. Então, naquele paciente assim, que tem baixo risco de infecção, naquele paciente que já fez muito flare e muita recidiva renal, eu teria uma tendência a deixar alguma dose de imunossupressor, né? Agora, lógico, acho que você comentou muito bem, né? Aquele paciente que faz muita infecção, aquele paciente que teve um evento adverso já grave com imunossupressor ou que já está há muitos anos usando, a gente teria uma tendência a tirar. Então, se esse paciente, por exemplo, já está usando 5 anos de terapia sequencial, a gente poderia suspender o imunossupressor ou não?
É o que a gente coloca, né? Eu acho que isso tem que ser individualizado. Eu acho que a gente colocou isso no consenso também, assim, podendo ser prolongado a critério, de acordo com as características do paciente, né? E eu acho que uma das coisas que mais fala a gente a pensar, eu acho que é isso, assim, recidivas prévias, né? Então, aquele paciente que já recidivou muitas vezes, por que eu vou pagar para ver de uma maneira precoce, entre aspas, para que ele tenha uma recidiva de novo, né? Então, ficar de olho em relação a isso. Tá, então, a gente falou sobre tratamento classe 3, 4 associado ou não à classe 5, mas tem aqueles pacientes que têm classe 5 isolado, né? Não é a maioria, aproximadamente 10% dos casos. Então, vamos falar um pouco mais sobre o tratamento desses pacientes. Tá, desses pacientes, então, a mesma coisa. A gente vai fazer a terapia inicial, antigamente chamava de indução, e a terapia sequencial, que é a terapia de manutenção. Na terapia inicial, a gente vai fazer o corticoide. E a dose do corticoide, doutor Edgar, é parecida com a classe 3 e 4, um pouquinho menor? Como é que a gente pode fazer? Nós recomendamos uma dose mais baixa, né? Então, do corticoide nessa terapia de indução para as classes 5, né? Como a Ivka comentou, a dificuldade que a gente tem para estabelecer qual o melhor tratamento nessa classe muito se dá pela sua menor frequência, né? Então, a gente tem uma classe 5 que varia de 10% no máximo a 20% em algumas séries. Muitos desses pacientes são incluídos naqueles estudos, né, que a gente fala nos estudos pivotais, do microfenolato, da ciclofase. Tem lá a classe 3 ou 4 associada ou não à classe 5 no estudo do belimumab. E a classe 5 pura também incluída. Mas, como é um N menor, né, a gente sabe que é mais difícil que esses pacientes sejam incluídos. Eles são uma minoria dos pacientes nos estudos da nefrite. Então fica mais difícil da gente ter um nível de evidência um pouco mais robusto, com uma recomendação um pouco mais robusta também em relação ao seu tratamento. Então por isso que a gente... E por outro lado também, a gente sabe que a classe 5, ela não é tão boazinha, ela não é uma santa, né? Mas ela é mais indolente, né? Então assim, ela tem menos risco de progressão para doença renal crônica terminal e uma progressão mais lenta. Mas não quer dizer que ela seja boazinha. Até 30% dos pacientes com classe 5 pura podem evoluir para doença renal crônica também em 10 anos. Então, não é tão pouquinho assim quanto a gente pensa, né? Mas todos os casos a gente precisa imunossuprimir? Então, na nossa opinião, sim. Isso foi uma grande discussão lá. Não sei se vocês viram no congresso. Acho que a gente não teve tanta oportunidade de falar especificamente da classe 5. Mas, na nossa opinião, sim. Todos os pacientes devem ser imunossuprimidos. Diferentes um pouco da recomendação do Eulário e do Cadigo, que eles colocam o nível de proteinúria, né, a despeito do uso de inibidor da ECA ou BRA, ou que inibam o sistema renina, angiotensina e aldosterona, né, e que eles colocam isso como uma condição, né? A gente não, a gente acha que todos os pacientes têm que ser imunossuprimidos, porque a gente acha que todos têm uma nefrite em atividade que precisa ser melhor tratada. Lógico, por ter essas características peculiares da própria classe 5, a gente acaba recomendando uma dose mais baixa de corticoide, né? Uma dose de corticoide de até 500 mg por dia de pulso de corticoide, a depender do critério do médico e da gravidade do paciente, e uma dose de corticoide de até 0,5 mg por quilo por dia de prednisona posterior, com aquele mesmo alvo de dose de menor ou igual a 5 mg por quilo por dia de prednisona em 3 a 6 meses de doença. E quanto ao imunossupressor, a gente não tem estudos randomizados, clínicos, né, específicos assim para a classe 5, como a gente comentou. Então, a gente tem como opção o microfenolato, a ciclofosfamida, a própria azatioprina ou o próprio inibidor de calcineurina também como opção. Naqueles casos que não respondem à terapia com uma dessas drogas imunossupressoras, em que você pode fazer um switch, uma troca entre elas, a gente acaba recomendando ou o esquema multitarget ou mesmo o rituximab. E a gente deveria preferir algum imunossupressor específico na classe 5? Não, a gente sabe que a evidência é ruim, mas... não tem, a evidência é ruim, né? O que a gente acaba pensando, assim, o microfenolato pode ser uma droga de primeira escolha quando disponível, né? Mas lembrar que muitos desses pacientes têm proteinúrias nefróticas, estão em anasarca, às vezes a gente pode ter dificuldade também de absorção. Então, nesses casos de proteinúria muito grande, pacientes edemaciados e anasarcados, talvez a ciclofosfamida seja uma melhor opção se a gente pensar na absorção da droga desse paciente também, né? Mas não há assim, trabalhos específicos, né? Eu acho que para esses casos a gente tem que sempre lembrar também de podostopatia, né, associada também, principalmente quando a gente tem uma proteinúria muito importante. Clinicamente, às vezes é muito difícil a gente distinguir uma membranosa de uma podostopatia
do lúpus, né? É quando a gente tem só a podostopatia, mas a biópsia com a imunofluorescência e com a microscopia eletrônica é que vão ajudar muito a gente a distinguir esses dois casos. E que se a gente pensar numa podostopatia associada, talvez o inibidor de calcineuria, nesses casos, seja uma droga preferencial, embora a gente não tenha também estudos específicos no lúpus. E a gente não pode esquecer que imunossupressão não é tudo. A gente não pode deixar de lado a terapia adjuvante, né? Que é tão importante quanto, na verdade, né? A gente, como bom clínico, tem que cuidar do paciente como um todo. O que a gente tem que fazer assim, Dr. Edgar, além da imunossupressão, que é tão importante quanto? A gente não pode esquecer do elixir do lúpus, né? Que é a hidroxicloroquina, né? Então, a hidroxicloroquina ela tem muitos benefícios no lúpus, então ela faz parte do tratamento. Eu acho que a gente não pode nem chamar ela de um tratamento adjuvante, né? Ela é um tratamento da doença, né? A hidroxicloroquina. Por quê? Porque ela diminui a chance da doença entrar em atividade, melhora os sintomas musculoesqueléticos e articulares, ela melhora a ação de outras medicações como o microfenolato, diminui o risco de eventos trombóticos, melhora a sobrevida do paciente com lúpus, ela melhora o perfil glicêmico, melhora o perfil lipídico também do paciente. Então a hidroxicloroquina é uma base de sustentação de todo e qualquer tratamento no lúpus que deve ser usada sempre, respeitando as suas contraindicações, né, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação ao seu uso, né? E toda vez que a gente fala de toda e qualquer doença, né, isso a gente não pode nunca esquecer, que é informar e educar o paciente, né? Então, quando a gente passa informação é uma coisa, quando a gente educa o paciente é outra coisa. Então, é muito importante que o paciente entenda, compreenda aquilo que a gente está falando e ele tem mais chance de adesão ao tratamento, de ter uma boa resposta ao tratamento e de ter acesso ao médico também sempre que ele precisa. O controle pressórico, né, é extremamente importante, né? Então, dentro de algumas glomerulopatias e do que a gente estabeleceu, um alvo pressórico abaixo de 120/80 como alvo ideal, dando-se preferência sempre que possível que o paciente não tenha contraindicação, ou ao inibidor da ECA ou ao bloqueador do receptor de angiotensina. A associação dessas duas drogas não é uma recomendação de rotina, né, pelos eventos adversos em outras doenças, como pacientes diabéticos ou com doenças cardiovasculares estabelecidas. Avaliar sempre os fatores de risco cardiovasculares tradicionais, lembrar sempre que o paciente com lúpus ele tem maior risco de doença cardiovascular do que a população da mesma faixa etária. Fotoproteção, métodos contraceptivos, vacinação, prevenção de infecções, avaliação da massa óssea e avaliação sempre dos anticorpos antifosfolípidos que tem impacto no prognóstico do paciente também. Lembrando que 30% a 50% dos pacientes com lúpus têm anticorpos antifosfolípidos positivos e 15% a 30% aproximadamente vão evoluir com a síndrome antifosfolípide, né? Então, sempre lembrar disso. Isso faz parte do nosso tratamento, da nossa abordagem e se faz parte é porque faz diferença no desfecho do paciente, né? E então, nesses pacientes, pensar em associar o AS. Isso, Nos pacientes que têm anticorpos antifosfolípidos positivos e não têm a síndrome antifosfolípide, a associação do AS como uma profilaxia primária, né? Embora não se tenha uma evidência, mais uma opinião de especialistas a esse respeito, mas que faz o sentido do ponto de vista racional, né? Então, para eles, a gente deve deixar o AS em dose profilática. Gente, Bom, mas né? que episódio bom, hein? Nossa, foi muito bom demais, né? Deu pra gente aprender muito, entender melhor tudo que tá no consenso, que vem no consenso, né? Que ainda vai ser publicado ainda, né? Eu acho que o congresso é uma oportunidade boa para a gente apresentar, né? Mas ele vai ser publicado e eu acho que muitas dessas dúvidas vão estar escritas no consenso e eu tenho certeza que vai valer a pena ler cada palavrinha, cada letrinha para que a gente tente estabelecer o melhor aí do tratamento para os nossos pacientes e para as pessoas com lúpus. A gente tem que olhar tudo com muito cuidado e valorizar bastante o trabalho da SBR, né? E de toda a comissão de lúpus, porque não tenho dúvida que deu muito trabalho, viu? Com certeza. E hoje a gente trouxe as novidades do consenso de nefrites, mas tiveram várias outras novidades e a gente vai fazer um episódio específico só para falar das novidades do congresso, que vai ser o próximo episódio. Então você não pode deixar de assistir. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. Não esquecer de visitar o nosso site, onde a gente sempre faz o nosso resumo, onde vocês vão encontrar todas as informações a respeito desse episódio e dos episódios anteriores também. Então, o Impulso, que foi o episódio de hoje, foi bastante informação, mas de forma bastante didática, organizada, como todos nós gostamos de fazer para vocês. Não percam, pessoal, o próximo episódio.
imperdível, hein? Fiquem aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.